escatologia, a doutrina das últimas coisas, a doutrina dos últimos acontecimentos, é assim que é definida. A palavra scatos, no grego, que dá nome a essa doutrina, significa aquilo que está na borda, aquilo que está na beirada. É mais ou menos assim o significado dessa palavra. Então, por analogia, né, é assim que a gente descreve essa doutrina, escatologia, por causa do termo scatos. Então, é na beirada, sabe? Aquilo que está, você tem um objeto ali, e aí, como nesse púlpito, o meu telefone, por exemplo, se ele estiver aqui, está no meio, ele está longe da beirada. Se ele estiver aqui, ó, tá vendo? Então ele está quase caindo. Então esse termo scatos é aquilo que está na margem, na extremidade, no fim, né? No fim. Então, é daí que vem o nome dessa doutrina, escatologia. Já estamos aí com alguns irmãos ao vivo, online. Deus abençoe, Diego, Creuzinha, Dona Jô Mesa Barba, Samuel Nunes, Camila Soares, Mário Aquino, Oséias. Deixa aí o seu like, não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar, para que a gente possa alcançar mais e mais pessoas e também aumentar a monetização do nosso canal. Quanto mais visualizações, mais propaganda. Quanto mais propaganda, mais a igreja ganha. Então a gente tem também agora essa maneira de abençoar a igreja com ofertas. Basta você assistir o vídeo, compartilhar para que outras pessoas assistam, dê um like, comente. Quanto mais você clica num vídeo, em qualquer ação que você faz, mais relevante aquele vídeo se torna para outras pessoas. É assim que funciona o algoritmo do YouTube. Quanto mais gente participando, ele entende que aquele vídeo é relevante e aí ele vai recomendando para mais pessoas. Então vamos lá. Temos aí a leitura diária, semanal. Então nessa semana, amanhã você vai ler João 14, terça, 1 Coríntios 15, quarta, 1 Tessalonicenses 4, na quinta, o capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Na sexta, Mateus 24, Apocalipse 20, e aí, sexta, sábado e domingo, você vai ler esses 4 capítulos aí, Mateus 24, Apocalipse 20, 21 e 22. O versículo-chave ficou aí o Eclesiastes 12, 7. O pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. É meio que um link aí da antropologia, como nós vimos, a formação do ser humano, e as coisas do fim. Porque, geralmente, quando se fala em escatologia, a doutrina, geralmente, o que passa na nossa cabeça? É a doutrina do fim, não necessariamente. A doutrina da volta de Cristo, não necessariamente. É o Apocalipse, a escatologia é a doutrina do Apocalipse. Não, definitivamente não. Então, a gente precisa tirar da nossa cabeça alguns conceitos que grudam no córtex cerebral, né? Agarra aquela informação e às vezes a gente não consegue se desvencilhar dela. É um exercício, precisa ser diário e contínuo. Então, algumas coisas agarram na nossa cabeça, alguns termos, alguns conceitos. No caso dessa doutrina, a gente tem algumas coisas agarradas na cabeça da gente, que a gente precisa consertar e exercitar para deixar aquilo que é correto. Então, primeira coisa, a gente acha que Apocalipse é fim do mundo. Não é.
Ai, o mundo está muito complicado, as coisas estão difíceis, está tudo muito doido. É o Apocalipse. Aí a pessoa está falando Apocalipse no sentido de que o mundo está próximo de acabar. Está completamente equivocado. A palavra Apocalipse, no grego, é descortinar. É você esconder, então é esse ato aqui, ó. Essa toalha está escondendo a mesa. Então, eu quero saber qual é a cor dessa mesa. Não dá para saber, a toalha está cobrindo. Então, quando eu faço isso aqui, ó, tcharam, eu descortinei, ó. Eu revelei a cor da mesa. É isso que significa Apocalipse. Ok? Descortinar, revelar aquilo que está escondido. Por isso que o livro começa com essa palavra. Qual é a primeira palavra do livro de Apocalipse? Revelação. Só você abrir lá, Apocalipse 1:1, revelação de Jesus Cristo, que Ele deu às igrejas por intermédio do João, etc, etc, etc. Então, o Apocalipse não é fim do mundo. Não é. Escatologia também não é doutrina de fim do mundo, é doutrina das últimas coisas, dos últimos eventos, mas não necessariamente o fim do mundo, ok? Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa consertar isso, e uma outra questão que é também muito esquecida, como diz o texto aí da nossa lição, antes de tudo, precisamos nos lembrar que escatologia começa com a morte. Pensa aí, na sua vida, qual é o último evento que vai acontecer na sua vida? A sua morte. A última coisa que vai te acontecer enquanto você estiver vivo é a morte. Porque dali para frente não tem mais nenhum evento aqui nesse lugar para você. Então, se a escatologia é a doutrina das últimas coisas, dos últimos eventos, ela precisa começar na morte, porque a morte é o último evento de cada pessoa. Então, ó, se uma pessoa morre, ela entra no ambiente eterno, no Kairos, onde tudo já aconteceu. Portanto, as últimas coisas já chegaram para essa pessoa. Então, tem ainda essa dúvida, né, Lucinha? Lucinha me mandou ontem, pastor, estava vendo aqui a lição sobre a EBD de amanhã, eu ainda tenho dúvida em relação à alma. O que acontece depois que morre? É uma dúvida pertinente, que essa doutrina vai esclarecer para nós. Então, o que a gente precisa é, primeiro, consertar na nossa cabeça essa coisa de que Apocalipse é fim do mundo, de que falar de escatologia é falar sobre a volta de Cristo somente, ok? Então, às vezes, as pessoas perguntam assim, Manu, qual é a sua linha escatológica? Você é amilenista ou pré-milenista? A gente vai ver isso mais para frente, sobre o milênio. E aí eu fico assim, nem sei o que responder, porque a pessoa quer saber da minha escatologia, mas ela está perguntando só sobre a volta de Cristo em relação ao milênio. Se Jesus volta antes do milênio, depois do milênio, se o milênio é literal, é simbólico, é uma dispensação, tem várias formas de interpretar e de entender. Mas o que as pessoas geralmente se equivocam? Elas acham que escatologia é só sobre a volta de Cristo e o fim do mundo. Não, não. A escatologia tem 7 tópicos, começando pela morte, terminando com o estado eterno de todas as coisas e criaturas. Então, um dos pontos da escatologia é a segunda vinda, a volta de Cristo. Um dos pontos da escatologia, dentro da volta de Cristo, é em relação ao milênio. Como que é a relação dele voltar e o milênio acontecer,
Que milênio, pastor? Nunca ouvi falar disso. Apocalipse capítulo 20, aparece 6 vezes a expressão 1000 anos. Por 1000 anos, aconteceu isso, 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 1000 anos, 1000 anos, 1000 anos. Então, o que eu quero dizer já de início? A gente precisa abrir nossa mente, porque escatologia é um assunto muito mais amplo do que somente a volta de Cristo, o fim do mundo e o milênio. Porque a expressão 1000 anos, nesse sentido de milênio, de que a humanidade vai viver um período de 1000 anos, descrito ali em Apocalipse 20, só aparece ali. A outra referência que aparece 1000 anos é no Salmo de Moisés, repetido pelo apóstolo Pedro em sua carta, quando ele diz: 1000 anos para o Senhor é como um dia como 1000 anos. Então, nessa referência poética de Moisés, não está falando sobre esse milênio relacionado com a segunda vinda. Está falando da relação de tempo entre o Cronos e o Kairos. É um tempo diferente. E aí o que acontece? As pessoas ficam focadas só na segunda vinda, na volta de Cristo, e acham que só isso é escatologia. Não, isso é escatologia também, mas não é só isso. Porque a expressão 1000 anos só aparece no capítulo 20. Então o pessoal fica dando tanta ênfase nesse negócio, que eu fico tentando entender por que esse desespero de saber do milênio, da segunda vinda, só aparece num capítulo da Bíblia. A Bíblia tem várias informações sobre a volta de Cristo. A Bíblia tem várias informações sobre os últimos acontecimentos. Por que o pessoal agarra ali no capítulo 20 de Apocalipse e fica com esse negócio só de milênio, 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 milênio? Então, talvez você nunca ouviu falar disso. Bom para você, vida que segue. Então, a morte é a separação dos elementos que compõem o ser humano. Lembra da antropologia? Lá no início, em Gênesis, por causa da cosmovisão egípcia, o homem era uma coisa só. Era o corpo que veio do barro, o espírito que veio de Deus. Somou e ficou uma alma vivente. É o que está lá em Gênesis. Então o homem é uma coisa só, ele é uma alma viva. Aí em Eclesiastes nós temos a dicotomia, o homem agora é duas coisas. Então quando ele morre, ele separa, o corpo volta para a terra, porque veio da terra, o espírito volta para Deus, porque veio de Deus. A palavra alma já não aparece mais. E aí no Novo Testamento, por conta da perspectiva grega, após os persas, nós já temos a ideia de tricotomia. Quando Paulo fala que Deus vos santifique em tudo, no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Então, na perspectiva grega neotestamentária, o homem é formado de 3 elementos. O corpo, que é a matéria, que veio do barro, a alma e o espírito, que não são matéria, que veio de Deus, o Espírito que nos deu a vida, o sopro do eterno, e a alma, a sede das nossas emoções, convicções, conhecimento e toda a experiência que temos nessa vida é absorvida pela nossa alma. Então, qual que está certo? Lá que depende, no tempo de Moisés eles entendiam daquela forma, aquilo era certo naquele tempo. Depois começou a mudar pelo início da influência dos persas. Aí no Novo Testamento, os gregos já beberam bastante dos persas e vem a perspectiva tricotomista. Então, os 3 estão certos, cada um na sua época, cada um no seu tempo. Daí a importância da gente conhecer a teologia do Antigo Testamento e a teologia do Novo Testamento, porque demorou muitos anos para escrever toda a Bíblia. Cerca de 1500 anos. Então, em 1500 anos, muda muita coisa na compreensão do ser humano. Então,
essas informações que parecem se contradizer, na verdade estão revelando a convicção que eles tinham naquele tempo em que aquele texto foi escrito. Daí a importância de você observar o contexto antes de interpretar o texto. Então a morte é a separação desses elementos. O que é matéria fica no Cronos, o que não é matéria se separa do Cronos e entra nesse ambiente eterno chamado Kairos. Também são duas expressões gregas, só para diferenciar. Cronos é onde o tempo passa, por isso que marcar o tempo é cronometria. O cronômetro marca o tempo, porque Cronos é o tempo. O Kairos, a gente às vezes também se equivoca, a gente acha que a eternidade é um tempo que não acaba, é para sempre, né? Tem até uma expressão que ela é antagônica, aquela expressão que a gente diz assim, ó, estaremos com Deus por toda a eternidade. Esse toda não cabe nessa frase. Por quê? Porque todo significa do início até um fim. Todo. Aquilo tudo. Como a eternidade não tem início e não tem fim, então a frase por toda a eternidade é equivocada. Estaremos com Deus pela eternidade, na eternidade. Mas não tem como adjetivar, colocar que a eternidade é toda. Não, porque ela não tem fim. Então a gente acha que é muito tempo, não é muito tempo. A gente acha que é um tempo que não acaba, não é um tempo que não acaba. É a ausência de tempo. Não tem tempo. Aqui o tempo passa, lá não tem tempo. É fora do tempo. O Agostinho chamou a eternidade de presente eterno. Lá é sempre presente, não tem passado nem futuro. Muito boa a percepção dele, mas está equivocada também, porque presente é um tempo verbal, e como lá não tem tempo, também não é presente. Como é que é, pastor? Não sei, não tive lá ainda. O que é que a Bíblia revela? Revela que não tem tempo, portanto lá todas as coisas são instantâneas, não há a sensação do tempo passar. Por isso que o salmista ilustrou, 1000 anos para nós é como um dia para ele. Isso não é literal, isso é tirado de um texto poético, é um salmo. Então não é literal, quando aqui passa 1000 anos, lá em cima passa 24 horas. Não, é só uma poesia para dizer, aqui nós temos uma percepção do tempo passando. Lá não tem tempo, então não há percepção nenhuma. Então vamos já esclarecer a pergunta da Lucinha, que é muito boa. O que acontece depois que a gente morre? Ficou bonita essa decoração aqui. Deixa eu chegar para lá antes que eu tropece nisso aqui. Então, a pessoa morreu, separou. Lembra? Morte na teologia não é fim de existência, é separação. Morreu, culto fúnebre, está aqui dentro de um caixão, nós estamos tudo aqui em volta. O que é que está dentro do caixão? Só a matéria. Porque o que é matéria fica no Cronos. Por quê? Porque é matéria-prima do Cronos. Deus não fez o homem do pó da terra? Então ele usou a matéria-prima daqui. Então o que foi feito com matéria-prima daqui, fica aqui. Mas o espírito e a alma do homem veio de Deus. Então a matéria-prima é da eternidade, é o próprio Deus. Soprou e nós temos vida, no sentido de existência. Porque vida, no sentido eterna e abundante, só em Cristo. Então, o corpo fica aqui no Cronos, porque ele foi criado aqui no Cronos. Aquilo que veio de Deus, como disse Salomão, volta para Deus. Então vamos pensar lá no Adão. Lá no Adão, lá atrás. O Adão morreu.
Vamos supor que o Adão morreu crente. Depois que foi expulso do jardim, ele se arrependeu da besteira que fez, creu na promessa de Deus, de que a mulher geraria um descendente para desfazer aquele problema. E se ele creu naquele descendente, como nós vimos aqui na abertura da série de Natal, ele está salvo pelo que creu. E em quem creu? Creu em Cristo, porque Cristo é o descendente da mulher que esmaga a cabeça da serpente. Então, ele morreu crente. Morreu. Sei quantos mil anos atrás Adão morreu. Morreu. O corpo dele ficou na terra. O espírito / alma dele foi para o Kairós. E aí o tempo está passando. Passou muito tempo. Aí o Abraão morreu crente. O Isaac, o Jacó, os profetas, e todos foram morrendo. Os apóstolos, os pais da igreja, os remanescentes, os reformados, pró-reformados, ortodoxos, neo-ortodoxos, a turma foi tudo morrendo. Aí Jesus voltou. Vamos supor que Jesus voltou agora, dia 11 de dezembro de 2022. Aniversário do Diego, né? Ah, foi ontem? Ah, é verdade. É porque eu dei parabéns de madrugada. Então, veja bem. Todos morreram. Estou falando só dos que morreram crente primeiro. Depois a gente fala dos ímpios. Todos morreram. E eu estou aqui. Aí Jesus voltou agora. A Bíblia diz: os que morreram, dormiram no Senhor, quer dizer, morreram crentes, ressuscitarão primeiro. Todos que morreram crentes vão ressuscitar. Como é que Deus vai fazer o corpo do Adão, que já se desintegrou há muitos milhares de anos, vai dar um corpo glorificado para ele? Meu amigo, Deus criou o universo. Qual a dificuldade dele criar um corpo para o Adão? Mas ele vai criar a partir do quê, pastor? A partir da mesma coisa que ele criou o universo, a partir do nada, ex nihilo, pelo poder da sua palavra. Haja, e ouve. Então, às vezes a gente fica querendo muita lógica, muita razão, raciocinando demais, e se esquece que o nosso Deus é o Todo-Poderoso, que faz como Ele quer, faz quando Ele quer, faz porque Ele quer e pronto, acabou, Ele é o soberano. A Bíblia diz que teremos nossos corpos ressurretos, de maneira glorificada, com aquelas características do corpo de Jesus após a ressurreição, que passou com a porta fechada, mas pegou um pão e comeu junto com os caras. Vai entender? Diz que vai ser assim. 1 Coríntios capítulo 15, Paulo também dá uma pincelada de algumas características. Então, todos que morreram crentes, ressuscita. Eu que não experimentei a morte, terei o meu corpo transformado, diz a Bíblia. Alguma coisa vai acontecer em mim, e o meu corpo vai adquirir características de um corpo glorificado. Glorificado quer dizer, com condição de suportar a glória de Deus, a eternidade. Porque esse corpo não passa, talvez nem dos 60, mas ele precisa habitar na eternidade com Deus. Então ele precisa de ter características que vão permitir que ele fique na presença de Deus pela eternidade. Então, o Adão lá, primeiro da fila lá, o Adão, Jesus voltou, tocou a trombeta, um abrir e fechar de olhos. A palavra que Paulo usa é átomo, como num átomo de tempo. O que é átomo? É a menor partícula da matéria. Então, é a expressão para dizer, é no menor tempo possível. Piscou, aconteceu. E aconteceu tudo. Jesus voltou, a turma ressuscitou, já tem uma turma subindo com ele, uma turma indo para outro canto, e é assim mesmo, rápido, como um ladrão, como um raio. Essas são as figuras que a Bíblia ilustra para falar da segunda vinda. Então,
Jesus voltou, meu corpo transformou. Ficou com características para a eternidade. Adão ressuscitou, com características para a eternidade. O Adão, que é o primeiro da fila, supondo, né? E eu aqui, o último da fila, tanto para o Adão quanto para mim, é num estalar de dedos. Então eu estou aqui vivendo, Jesus voltou, pá, puf, do nada eu estou lá na eternidade com Ele. Pisquei o olho, não entendi nada, estou lá, amém, aleluia. E o Adão que morreu há milhares de anos atrás, milhares de anos aqui no Cronos, mas como no Kairos não tem tempo, no Kairos o tempo não passa. Então para o Adão, quando Jesus voltar aqui no Cronos, e tudo acontecer, e todos ressuscitarem para a eternidade, estou falando dos crentes, o Adão, a impressão que ele vai ter, é que ele acabou de morrer. Adão morreu, lá, milhares de anos atrás, infartou lá o Adão, infartou, o espírito / alma dele entra no Kairos. Como no Kairos o tempo não passa, quando Jesus voltar aqui na terra, milhares de anos depois, o Adão vai ser ressurreto, porque ele morreu crente, estamos supondo. Então, para ele acabou de morrer, Jesus voltou, ele está ressurreto, aleluia, e vai me olhar lá no final da fila e vai falar, rapaz, você está aqui, quem é você? Eu sou o Manu, eu sou o Adão, é nós, pronto, tudo resolvido. Pois não, Samuel? Tá. A Larissa vai levar o microfone para quem quiser fazer a pergunta. Repete, por favor, Samuel, para quem está em casa poder ouvir bem. Aliás, tem uma turma boa aí em casa, mas tem pouca gente, hein? Só 35? Duas coisas aqui. Primeiro, tem 35 online e só tem 12 likes. Então, tem gente que não deu like, dá aí logo. E tem só 35, então compartilha para mais gente acompanhar ao vivo. Depois a pessoa assiste. Pode assistir depois, pode não, deve. Mas se ela vir agora ao vivo, ela pode fazer uma pergunta e ser respondida. Então, é melhor estar ao vivo agora. Pois não, Samuel? Então, pastor, Apocalipse 6:10 fala quanto aos que estão dormindo, né? Eles clamavam em voz alta ao Senhor e diziam, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, quanto tempo ainda vai passar antes que o Senhor julgue os povos da terra, aquilo que eles fizeram conosco? Quando vingará o nosso sangue contra aqueles que moram na terra? Isso aqui é a Bíblia viva, né? Então, sim. Gostaria de ter uma... Olha só, quanto tempo vai passar? Na perspectiva cronológica. Quanto tempo ainda vai passar aqui no Cronos, até que o Senhor venha para resolver tudo? Essa é a perspectiva, daqui de baixo. Tá, mas lá então, nesse caso, eles estão... pergunto, se eles estão clamando, eles estão como lá? Que dá para entender. Pois bem, a questão é que você está interpretando o Apocalipse literalmente. Você está achando que essa cena, de fato, aconteceu. Pessoas na eternidade perguntando a Deus sobre o tempo que passaria aqui embaixo, até que Deus resolvesse tudo. Então a gente precisa se lembrar que o Apocalipse é um texto profético, não é literal. Aliás, me desculpem. Pode ser interpretado literalmente. Pode, mas não é a nossa opção. Raramente eu me posiciono aqui, vocês sabem disso. Eu deixo a coisa bem aberta, à vontade. Porque ninguém é salvo pela doutrina, mas pela graça mediante a fé. Então você pode interpretar do jeito que você quiser, isso não interfere na sua salvação, o que nos une é maior do que o que nos separa, a gente respeita tudo, quer aprender com todos e glória a Deus. Raramente eu me posiciono, mas agora eu preciso, por quê? Porque se eu interpretar isso aí literalmente, eu tenho que interpretar todo o resto.
Então eu vou acreditar que do mar, ali em Santos, vai sair um bicho cheio de cabeça, cheio de chifre, e vai subir a serra para engolir os crentes aqui em São Paulo. Vocês têm facilidade de acreditar nisso como literal? Uma besta vai surgir do mar e vai vir cheio de cabeça, cheio de chifre, e vai engolir todos os que creem no Senhor? Vocês acreditam? Vocês acham que isso é literal? Ou isso é uma profecia simbólica para o que estava acontecendo no final do primeiro século, no contexto de extrema perseguição pelo imperador Domiciano? Por que a besta vem do mar? João está na ilha de Patmos. O que está em volta dele? O mar. Quando o imperador vem visitar a sua ilha, que é o seu zoológico particular, ele chega por onde? Pelo mar. Então, a besta que vem do mar. Lá, para quem está na Ásia Menor, porque as cartas foram para as igrejas da Ásia Menor. Éfeso está na beira da praia, a cidade do porto. E Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Hierápolis, as nove principais cidades da Ásia Menor. Quando o imperador vem até essa cidade, ou quando ele dá uma ordem para alguém de Roma fazer mal para a igreja, por onde eles chegam? Pelo mar. Então, é impossível aqui, em tão pouco tempo, eu falar sobre o Apocalipse para vocês, sobre a visão que João teve, e interpretar todos os símbolos proféticos desse texto. É muito simples de entender, é muito fácil, é muito tranquilo, mas a gente não tem tempo hábil. Futuramente teremos na EBD, em nossas novas salas, as classes de Bíblia, onde a gente vai estudar de Gênesis a Apocalipse. Então, lá na aula de Apocalipse, a gente vai ter tempo e condição de explicar tudo direitinho, que fica muito fácil de entender. Mas, para responder sua pergunta, eu queria só dizer então isso, Samuel. Muito cuidado ao ler o Apocalipse e trazer como literal as informações. Então, o que é o Apocalipse? É uma visão que o João teve. É uma revelação que o João teve. Jesus mostrou a eternidade para ele assim, ó. João, 1, 2, 3 e... beleza, viu? Viu. Agora escreve e manda para as igrejas da Ásia. É só isso. Então, é uma visão só que o João teve. O que é o Apocalipse? O Apocalipse tem 3 pontos. Só 3 pontos no esboço. Primeiro ponto, a introdução. É a chamada... Tá bom, falei. Rapaz, tem um besouro aí dentro, mas é mau contato mesmo. Ah, você está mexendo aí, Dan? Então, mexe, o zumbido volta. Enfim, o que é Apocalipse? O início, a doxologia, exaltando Cristo acima do imperador. Rei dos reis, Senhor dos senhores, vem no cavalo, pá. Aí, capítulos 2 e 3, as cartas específicas para as igrejas da Ásia Menor, e nós veremos aqui no próximo ano, uma série de mensagens, se eu não me engano é no mês de abril, teremos aqui uma série de mensagens com as 7 igrejas da Ásia Menor, igreja por igreja, carta por carta, e vai ser bênção. E o terceiro ponto, a visão que o João teve. Só tem 3 coisas aí. Introduz colocando Cristo acima do imperador, porque ele é o Senhor de tudo. Manda as cartas para exortar as igrejas da Ásia, e depois a visão que ele teve. Nossa, mas é uma visão, e tem quase 20 capítulos? Porque é uma visão da eternidade. Então, qual é o exercício para a gente entender a visão que João teve no Apocalipse, que Jesus revelou para ele? O exercício é o seguinte: imagine que alguém pegue você, traga você aqui, você está com os olhos vendados. Aí alguém te traz aqui com o olho vendado, entra com você aqui, você está com os olhos vendados, você não está vendo nada. Aí a pessoa bota você bem aqui e fala: olha, eu vou te mostrar um negócio, tá bom? Tá bom, 1, 2, 3 e... tirou a venda. Aí você olha.
botou a venda de novo. Agora escreve e manda para os crentes. Eis que diante de mim havia um púlpito transparente de acrílico. Na frente do púlpito, uma palavra escrita com as letras J-E-S-U-S. À direita do púlpito, uma banqueta de madeira pintada de preto. Em cima da banqueta, uma jarra de água, uma taça. Em cima do púlpito, um tablet, iPad, uma caneta, uma caixa de som. À esquerda, 2 mesas cinzas cobertas por uma toalha branca, uma cadeira de lado da cadeira, atrás um instrumento, ventilador, teto, luz, tantas pessoas na minha frente. Essa é a cena que eu vi. Então percebe que para descrever uma cena detalhadamente, o texto fica gigante. Mas é uma visão só. A gente acha que o Apocalipse, por causa dessa perspectiva nossa cronológica, né, de que o tempo passa, a gente acha que o livro do Apocalipse é cronológico também. Então o João viu, a primeira coisa que ele viu foi um sentado no trono, à direita um cordeiro com um rolo na mão, em volta 7 espíritos, na frente 24 anciãos, 12 de um lado, 12 do outro, 4 seres viventes, e eles estavam todos adorando aquele que estava no trono. Aí a gente acha, essa é a primeira cena, então isso aconteceu primeiro. Aí essa cena acabou. Aí depois aconteceu que vieram os anjos e foram derramando taças. Não. Não é um filme onde acontece uma coisa, aí passa um tempo, acontece outra coisa, passa um tempo, acontece outra... Não, é uma visão da eternidade. Então não tem tempo. Esse é o exercício, ó. Jesus pegou João, meu filho, você consegue ver a eternidade? Não, Senhor, só consigo ver a materialidade. Então eu vou te mostrar, presta atenção, hein? Viu, João? Vi. Agora escreve. Então é uma cena estática. É uma visão. Porque lá não tem tempo, irmãos. Eu sei que dá uma travada, uma bugada na gente. Mas eu tenho que falar o que é o certo. O que eu vou fazer? Vou ficar dando leitinho para vocês a vida inteira? Então, vejam bem. João foi levado por Jesus, mas ele estava na ilha de Pátimos, gente. Estava na ilha de Pátimos. Ai, pastor, mas é muito difícil entender esses negócios. É bicho com cabeça, com isso, é taça, não sei o quê, e tantas lâmpadas, e tantos candelabros, e não sei quantos anjos, não sei quantas taças, e 144 mil, e nosso Deus, é muito difícil entender isso, com 666, e milênio, Por que é que Jesus não mandou João escrever de maneira mais simples para a gente entender? Muito simples. O João está onde? O João está onde? Quando escreveu o Apocalipse? Na ilha de Pátimos. Por que é que ele está lá? Está passando férias? Ele está fazendo o que lá? Preso, como um criminoso que blasfema contra o imperador, porque diz que Jesus é o Senhor e não o César. Então ele está preso, ele é um bandido, ele é um criminoso, considerado, como ele é o último dos apóstolos que ainda está vivo, considerado o pior criminoso dessa tal seita dos cristãos, que atentam contra a divindade do nosso imperador. Então ele é um bandido, ele é um criminoso, ele é mal visto pelo império, ele está ali para morrer. O que é a ilha de Pátimos? É o zoológico particular do imperador, onde ele tem vários animais, várias feras, por isso que o João ilustra com um monte de animal esse texto, e os prisioneiros que eram com pena de morte, tinham 2 destinos: ou ia para o Coliseu, morrer na boca dos leões para animar o povo de Roma, ou ia lá para essa ilha, virar comida dos bichos do imperador. E o João está lá nessa ilha, velho já, com 90 anos mais ou menos, gente. Idoso, preso lá no meio daquele monte de animal selvagem, com água em volta, não tem como fugir, não tem para onde ir, não tem o que fazer. Então, se ele escreve assim, ó: olá, irmãos da Ásia Menor,
Aqui está tudo bem, ainda estou sobrevivendo, apesar das dificuldades e da morte que me rodeia todo dia. Mas é o seguinte, Jesus me mostrou uns negócios, e eu queria que vocês soubessem o que Jesus me mostrou. Jesus me mostrou que Ele é muito mais poderoso que o imperador. Jesus mandou falar para cada igreja aí, ó, quem está mandando bem, parabéns, quem está mandando mal, presta atenção, porque está chegando o juízo. Então é o seguinte, Ele me mostrou no céu, que Deus, o seu Pai, está sentado no trono. Que o César pode sentar no trono aqui de Roma, mas quem manda de fato no mundo, não é o César que senta no trono de Roma, é o Pai que senta no trono do universo. Então Ele está na presença do seu Filho, do seu lado direito, porque Ele é o Cordeiro de Deus, segurando na mão um rolo com a lista de todos os salvos, porque se todos são salvos pela graça, por meio da fé nele, então Ele tem a lista de todos que serão salvos, e lá também junto está o Espírito Santo, 7 Espíritos, o número 7 simboliza perfeição, então é o Espírito perfeito, qual é? O Santo, então está lá na eternidade, irmão, sabe o que é que eu vi? Eu vi a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito estavam sendo adorados por os 12 patriarcas, sabe os 12 filhos de Israel? Eu vi eles lá, os patriarcas adorando a Deus, e eu vi também a igreja, sabe os 12 apóstolos? Eu vi os 12 apóstolos, então todo Israel, representado pelos patriarcas, toda a igreja, representada pelos apóstolos, estavam adorando a Deus, 12 de um lado, 12 do outro, e eu vi 4 seres viventes, sabe o que são esses seres? É o seguinte, ó, o leão simboliza que Jesus é o rei, o boi simboliza que Jesus é o servo, o homem simboliza que ele é o melhor ser humano, e a águia simboliza que ele é Deus. Os 4 seres de Ezequiel foram me mostrados novamente, para lembrar essas 4 faces de Jesus, ou como disse Aimee McPherson, a quadrangularidade do Evangelho. E aí, irmão, sabe o que mais que eu vi? Eu vi uma grande multidão dos salvos, que mesmo sendo mortos pelo Império Romano, na eternidade estarão lá louvando para sempre, e os do Império Romano que estão perseguindo, estarão no lago de fogo. É isso que eu vi. Você acha que se ele escrevesse desse jeito, essa carta ia sair da ilha de Patmos? Então por que o Apocalipse é muito simbólico? Porque é um código para ser decifrado, e só a igreja tem a senha para decifrar esse código. Qual é a senha? Agora eu precisava de uma Bíblia, mas está aqui dentro. Como é que a gente entende o Apocalipse? Conhecendo a Bíblia. Qual é o povo que conhece a Bíblia? A igreja. Então o que é que o João foi usado por Jesus para fazer? A melhor estratégia de todas. Se eu sou considerado criminoso, estou numa prisão de segurança máxima, com pena de morte, qualquer hora daquela um animal me come lá, eu estou morto, um bicho me pica, não tem como sair vivo de lá. Então, se eu preciso que um texto saia daqui dessa ilha, e chegue nos crentes da Ásia Menor, esse texto vai passar pela mão de um soldado, que vai entregar para o chefe dele, o chefe dele vai entregar para um marinheiro, que vai entregar para o chefe dele, o chefe do barco vai entregar lá no porto de Éfeso, e vai dizer, olha, tem uma carta escrita para essas cidades, você pode entregar lá para mim? Só que todo esse caminho que a carta vai percorrer, vai passar pela mão de funcionários do Império Romano. Se essa carta estiver a mensagem explícita, de que o Império Romano não é nada em comparação ao reino de Deus, assim que o primeiro soldado do Império lê que está falando mal do imperador, ele vai rasgar a carta, e não vai chegar na igreja. Então é por isso que o Apocalipse é cheio de símbolos. Mas o Apocalipse é difícil? Não, basta que você conheça os símbolos. Ah, pastor, não conheço os símbolos. Leia a sua Bíblia. A senha está toda aí. Só ter a senha que você acessa. Então, ao contrário do que pensamos, morte não é fim de existência, é separação. Oi?
Tem a pergunta? Pode falar. Eu acabo de morrer, tá Ok. bom. Então, subi, foi. Aí eu voltei com Jesus, em primeiro lugar, assim, e depois eu vou dormir. Como é que é? É isso Não. Eu queria saber, assim, depois que eu morro, que o pessoal fala, tem igrejas que falam que a gente dorme, como a senhora falou, que dorme no Senhor. Então, eu queria saber se a gente fica dormindo até Jesus Excelente voltar. pergunta, Lucinha. É como eu acabei de falar. A expressão dorme no Senhor, isso aqui é colocando a expressão entre aspas. Não é uma expressão literal. É uma metáfora que o apóstolo Paulo usa para descrever a morte. Os que estão mortos estão dormindo. Ok? Não é literal. Dormindo. Não. Quer dizer, deitaram, estão mortos, né? Como a gente deita para dormir, então a pessoa que morre também deita, então é uma expressão metafórica, não é literal. Não é dormir, de roncar, de sonhar. Não, é que já morreram. É o jeito delicado de Paulo de falar que os irmãos morreram. Aí a gente fica inventando palavras. A gente também é assim, não, fulano faleceu. Foi para os braços do Pai. Por quê? Porque a palavra morte, às vezes assusta alguns. Então a gente precisa de outras palavras para amenizar a dor. Foi para cima, foi promovido às mansões celestiais. Entendeu, irmã? É uma expressão metafórica. Quer dizer o quê? O corpo está aqui embaixo, sem vida, porque a vida é o Espírito que veio de Deus. Porque a gente não é o corpo. Lembra da antropologia, irmãos? A gente não é um corpo, a gente está num corpo. Tanto que se eu perder as 2 pernas, os 2 braços, vários órgãos que não são vitais, eu continuo vivo e continuo sendo o mesmo Manu, sabendo as mesmas coisas, com o mesmo trauma, com o mesmo problema, com os mesmos defeitos. Não é o corpo que nos define, é o que nós somos que está habitando nesse corpo. O nosso espírito / alma. Entendido? Então o que de fato nós somos, habita nesse corpo. O corpo morreu, separou. O que nós somos sai do corpo. Mas como o que nós somos não veio daqui, veio da eternidade, foi dado pelo sopro de Deus, então nós, o que de fato somos, nossa mente, nossa consciência, nossos sentimentos, e o que nos dá vida que veio de Deus, espírito / alma, sai do corpo, entra no Kairos. Onde é o Kairos? Não é um lugar geográfico, é em cima, é embaixo. A gente costuma ilustrar, né? Se fizer assim, você vai para lá, aleluia, eu vou para o céu. Você vai para lá, nossa, vai para o inferno. Mas no céu e inferno não estão nem em cima, nem embaixo, nem em lugar nenhum, irmão. Está no Kairos, está na eternidade. É um outro ambiente, não é um outro lugar. Lugar é geográfico. Aqui nesse universo tem os lugares. Lá não tem lugar, porque lá é um outro ambiente. É complicado, mas vamos devagar, a gente chega lá. Então, o corpo se separa do espírito / alma, e essa experiência descreve-se como dormir. Está vendo aí na lição que está entre aspas? Entre aspas quer dizer, não é de fato sono. Eu sei que existem pessoas que creem na doutrina do sono da alma. Pessoa sai do corpo, vai para a eternidade e tem lá como é que eu vou chamar? Um spa cairótico, onde toda a alma crente vai estar numa espreguiçadeira lá, agora eu vou aguardar que daqui a pouco Jesus volta e o resto do povo vem para a gente ficar aqui. Não é isso. Tem gente que crê, o nome disso é o sono da alma. O cara fica lá dormindo, esperando os eventos para poder ressuscitar. Nós não cremos em sono da alma, essa doutrina não é nossa. Nós cremos na instantaneidade dos adventos. Por quê? Porque o Kairos é um ambiente que não tem tempo. Então eu morri aqui embaixo. Aqui embaixo o tempo continua passando, sem mim. Mas o que eu sou
não é aquele corpo. O corpo vai ser comido pelos vermes. O que eu sou entra no Kairos. E quando entra no Kairos, como lá não tem tempo, imediatamente tudo vai acontecer. Tudo do passado, tudo do presente e tudo do futuro. Enquanto houver gente aqui nesse Cronos, o tempo vai passar. Mas haverá um momento em que o estado eterno de todas as coisas vai definir. Ou seja, vai chegar ao fim. Então vamos por partes. Estamos no primeiro tópico ainda, a morte. Essa experiência descreve-se como dormir. O desfazer da casa terrestre deste tabernáculo, deixar o tabernáculo, Deus pediu à alma, seguiu o caminho por onde não tornará mais, ser congregado ao seu povo, descer ao silêncio, expirar, tornar-se em pó, fugir como sombra, partir. A Bíblia usa várias palavras diferentes e todos esses termos significam a pessoa morreu. Então morrer significa separar-se do corpo carnal que recebemos neste mundo, para adentrar na eternidade, onde não há tempo, onde tudo já está consumado. Devemos lembrar ainda que existem dois ambientes de existência, o Kairos, eternidade, e o Cronos, que é o nosso tempo, o nosso ambiente. Onde os anjos estão? No Kairos. Onde os demônios estão? No Kairos. A gente não consegue vê-los, por isso, pois estão no Kairos. Então, assim, precisamos observar um detalhe muito importante. Embora o nosso corpo fique aqui, nosso espírito, o que de fato nós somos, com a morte já estará diante do Senhor. Hebreus 9, 27. É dado ao homem morrer uma só vez, vindo após isso, o juízo. Então fechou o olho aqui embaixo, abre o olho lá em cima. Abre o olho lá em cima, ressurreto, diante do trono do tribunal, para receber a sua sentença. Quem crê em Cristo, vinde benditos do meu Pai, e quem não creu, apartai-vos de mim, malditos. Lago de fogo. Pastor, mas como que pode, num abrir e fechar de olhos, todos os crentes ressuscitam no mesmo abrir e piscar de olhos? Sim. Ok? Então, quando nós ressuscitarmos, independente da data da nossa morte, a gente vai ressuscitar junto com o Adão, que morreu há milhares de anos atrás. E o Adão não vai ter a sensação de que, nossa, estava já na hora, hein? Eu já estou aqui esperando tantos mil anos. Não, porque assim que ele morreu, ele entrou no Kairos, então ele perde a noção de tempo. Vai parecer tanto para o Adão, quanto para nós, como para a última pessoa que nascer no planeta e for salvo por Jesus, que tudo aconteceu ao mesmo tempo. Tchuf, pá, pei, eita, tudo resolvido. É isso mesmo. Ou o nosso Deus não tem poder para fazer tudo assim? Então, continuando aí, segunda página. Uma vez que a morte alcançou alguém, a pergunta óbvia que surge é: onde essa pessoa vai aguardar o juízo final? É o que eu acabei de responder. Vai aguardar aonde? O corpo na terra, o espírito entra no Kairos. Quando aqui embaixo chegar o tempo em que Deus trará fim a todas as coisas, então Jesus volta e tudo acontece instantaneamente, e não tem, a pessoa que morreu há milhares de anos atrás, não vai ter a sensação de que ela estava esperando as coisas acontecerem. Por quê? Porque uma vez que ela entrou no Kairos, lá não tem tempo. Então, a sensação é que tudo acabou de acontecer agora. A este lugar de espera, determinamos estado intermediário. Não é lugar intermediário. Essa doutrina não é nossa, irmãos. A pessoa vai para um lugar intermediário, aguardar tudo acontecer, para ela ser provada e ver se ela merece ir para o céu. Essa doutrina é nossa? Então pronto. Então é um estado intermediário. Qual é o estado intermediário?
Na perspectiva daqui de baixo, na nossa, daqui do Cronos, o corpo do Adão desintegrou. Qual é o estado intermediário? O Adão está vivo e o terceiro momento, ou segundo momento, o Adão está ressurreto para habitar na eternidade. O que acontece entre o Adão vivo num corpo mortal e o Adão está ressurreto num corpo glorificado? Ele está no estado intermediário, que é o quê? Separado. Até que aqui embaixo tudo aconteça, Jesus volta e ele une-se novamente ao seu corpo glorificado e está na eternidade. Então, entre viver no corpo mortal e viver no corpo glorificado, tem o estado intermediário, mas não é um lugar intermediário. Ok? Dúvidas? Está bem claro? Então, lembrando que o juízo, entre parênteses, ainda não aconteceu para quem está no Cronos. Estamos esperando a segunda vinda. Mas para quem morreu, estou ilustrando com Adão, partiu para o Kairós. Então não haverá a sensação de passar o tempo, uma vez que o Kairós não tem tempo. Entendeu? Ok. Portanto, não cremos no lugar intermediário, onde as pessoas ficam aguardando o julgamento. Cremos num julgamento imediato à morte, apenas aguardando o cumprimento de todos os eventos finais, por parte de quem ainda está no Cronos. Então, para quem está vivo aqui no planeta, tem a sensação de que o tempo está passando, porque ele está passando mesmo. Mas para quem já morreu, o seu espírito / alma já adentrou o ambiente kairótico. Portanto, não tem a sensação de que o tempo está passando. Por isso, para quem morreu lá atrás, quando chegar a ressurreição, ele vai acordar no corpo ressurreto, acordar, entre aspas, com a sensação de que ele acabou de morrer. Por isso que o escritor dos Hebreus está dizendo, é dado a morrer uma vez, após isso, o juízo. Aqui embaixo demorou milhares de anos, mas uma vez que a pessoa não está mais aqui embaixo, então ela não vai ter a sensação de que o tempo passou. Deu para entender? É um assunto complicado mesmo, é difícil mesmo, tem que botar as catragas para funcionar e às vezes falta um óleo mesmo. Então é exatamente por isso que o povo não aprende Bíblia e teologia na igreja. Por quê? Porque dá trabalho, irmão. Dá trabalho. Você começa a explicar as coisas, os irmãos ficam com dúvida. Aí você vai ter que tirar a dúvida de todo mundo. Vai ter que, numa visita daqui a 2 anos, uma pessoa falar assim, pastor, aquela vez que você deu aquele curso básico, eu bem fiquei com a dúvida. Ué. E nós vamos tirar todas as dúvidas. E nós vamos explicar tudo. E nós vamos responder tudo. Porque nós estamos aqui para trabalhar para o Senhor ou para ficar na comodidade do Senhor? Digno é o obreiro do seu salário. Então, para eu me fazer digno, eu preciso trabalhar. Então, dá trabalho? Dá. Mas de trabalho ninguém morre. Pois não, Davi? Espera aí, vai chegar um microfone aí. Enquanto isso, deixa eu dar um alô aqui na internet. Turma boa aqui, ó. Luiz Gustavo, Ana Bezerra, Rosimeire, Kelly, Aldo, Jair, Paulo, Cristiane, Cleide, Irene. Caso você queira receber o certificado, é só colocar sua presença respondendo esse formulário. A Larissa está informando aí, ó. Quem está fazendo pela internet quer o certificado, só entrar em contato com a gente, nós vamos dar certificado para todo mundo que quiser. Porque ter um certificado não significa ter o conhecimento. O mais importante é o conhecimento. Mas para quem quer o certificado, eu não fui em aula nenhuma, eu quero o certificado. Toma o certificado, faz o que você quiser. Rafael, Amarildo, Domingas, Maria, Lúcia, Jussi, André, Maria Aparecida, Hélio Ferreira. Tem umas perguntas aqui, fala, Davi. Não, pastor, rapidinho, em relação à morte, eu trabalhei com um senhor, inclusive foi meu chefe na época, e ele teve muito tempo em coma após um acidente. Quando ele acordou, ele falou, só me lembro de sonhos que eu tive, coisas estranhas que eu vinha em minha mente. Mas eu não tinha noção nenhuma de quanto tempo eu estava ali.
Quando ele voltou, ele só lembrou Isso aí. da pancada que aconteceu. Ele só lembrou daquilo. Ele falou que viu uma escuridão, pá! E de repente, quando ele voltou, Ele falou, acordou no hospital. O que ele aconteceu? acha que é meia hora depois, mas já 60 passou, às dias vezes. depois, Isso aí. ele foi o que chegou, não teve noção do tempo. Obrigado, Davi. Ótimo exemplo. É isso aí. Então, da mesma forma que uma pessoa em coma não tem noção do tempo passando, por quê? Porque ela perdeu a consciência do Cronos. Entendeu? O cara ficou de coma 1 ano. Eu vi esses dias um vídeo muito engraçado. O menino estava dormindo, apagadão, assim, morto. Aí a namorada dele, a mãe dele, com a outra menina, fizeram uma pegadinha com ele, maravilhosa. Ele lá, aí a menina vestida de enfermeira, pegaram o quarto que ele estava dormindo, decoraram todo como se fosse um hospital, e aí ficaram esperando, mexendo devagarzinho nele, tal. Daqui a pouco ele foi espreguiçando, ele abriu o olho. Quando ele abriu o olho, aí a namorada, ai, ele está acordando, eu não acredito, ele está acordando. Aí a enfermeira, calma, fica tranquilo. Aí a mãe começa a chorar, ai meu Deus, obrigado, meu filho voltou. E ele, que isso gente? O que está acontecendo? O cara entendendo nada, e a enfermeira, calma, é normal, fica confuso assim mesmo, calma. Aí a menina, calma, você sofreu um acidente, já se passaram 3 anos, calma, fica tranquilo, estamos aqui. Aí o menino, ai meu Deus, ficou desesperado. Perde a consciência do Cronos. Por isso que a Bíblia usa a expressão dormir. Assim como a gente dorme, a gente não tem noção se passou 1 hora, se passou 10 horas. A gente perde a consciência do Cronos. Então na morte é a mesma coisa. Separou, não está mais no Cronos. Então perde a consciência de tempo. De forma que pode passar aqui 10.000 anos. Quando a gente voltar para o corpo ressurreto, volta a consciência. Parece que não passou nada. Deu para entender? Boa, obrigado, Davi. Então, deve ser observado que os justos não receberão sua recompensa final, nem os ímpios o seu castigo final, enquanto não se realizarem as suas respectivas ressurreições. Ok? Por que para aproveitar da eternidade e para sofrer no lago de fogo, precisa da ressurreição? Porque o que nos dá sensação de alegria ou de dor, de gozo, de paz ou de sofrimento, é o corpo. Então é necessário a ressurreição no corpo, para depois vir o juízo. Porque não tem como Deus ficar castigando almas. Que a alma não sente, o corpo é que sente. Então ressuscita, para depois receber o juízo e sofrer, dependendo de um destino, ou ter a alegria, dependendo do outro destino. Ambas as classes estão no estado intermediário. Então, como eu disse, falando primeiro dos crentes, o Adão morreu, ele está já com o Senhor. Por quê? Porque no Kairos o tempo não passa, então lá ele já está salvo, já está absolvido, porque creu no descendente, já está salvo. Apenas no estado intermediário, ainda separado, aguardando que aqui embaixo as coisas aconteçam, para que Jesus volte e ele possa ressuscitar para receber o resultado do seu juízo, ressurreto em corpo. E o ímpio que morreu? O ímpio que morreu está do mesmo jeito num estado intermediário. Perdeu a consciência de tempo e está, na perspectiva cronológica, aguardando que tudo se cumpra para que ele ressuscite. Sim, o ímpio ressuscita e vai ter um corpo com as mesmas características do corpo glorificado. Por quê? Porque ele vai passar a eternidade fora de Deus. Essa é a sua maior condenação, e junto com o diabo, seus anjos serão lançados todos no lago de fogo. Lago de fogo não é um lugar, é uma expressão simbólica do Apocalipse para simbolizar que fora de Deus, na eternidade, sendo condenado, vai haver sofrimento. Entenderam? Então, o crente ressuscita para o galardão, e o ímpio ressuscita para a condenação. Ponto. Crenças equivocadas. Mais uma vez, eu preciso lembrar, não estamos aqui para ficar falando mal
de outras perspectivas doutrinárias. Não estamos aqui para ficar debatendo, discutindo, arrumando briga, não. E você também não está autorizado a pegar o conhecimento que você está recebendo e ficar chato discutindo com seus familiares, com seus amigos, com seus vizinhos, colega de trabalho. Deixa Deus agir, irmão. Então, mas como nós estamos aqui também postulando a nossa doutrina, é importante a gente apenas pontuar as crenças que nós interpretamos como equivocadas. Eles estão bem assim? Deus abençoe, continuem bem assim. Nós cremos diferente. Respeito acima de tudo, mas convicção doutrinária também teremos. Crenças equivocadas. Aliás, deixa eu só responder aqui da internet. Hélio Ferreira Rodrigues. Pastor, na Bíblia fala a respeito de nova terra e novo céu. A igreja, determinada igreja lá, entrega papéis nas portas das casas. Nossa, ele até confundiu aqui. Essa igreja que você falou, não é essa que entrega o papel, é até outra. Mas tudo bem. Então a questão é, o que são novos céus e nova terra, que está lá no final de Apocalipse? É o estado eterno de todas as coisas. Ok? Então nós habitaremos na eternidade com corpos glorificados. Você lembra que o corpo glorificado de Jesus, ele também comeu pão? Então, lá na eternidade estaremos ressurretos em corpos materiais, só que com características para suportar a eternidade. Então, o que é o novo céu e nova terra? É a descrição desse ambiente novo em que todos nós vamos habitar na eternidade. Aí, nesse caso, os salvos, ok? Porque o novo céu e nova terra está no capítulo 21 e 22. E a condenação já está no capítulo 20, o lago de fogo já chegou no capítulo 20. Então 21 e 22 é uma cena que João viu, que descreve profética e simbolicamente este lugar, onde passaremos a eternidade com Deus. Então, a crença do purgatório. Alguns grupos religiosos ensinam que mesmo os mais fiéis precisam de um processo de purificação antes de tornarem aptos para entrar na presença de Deus. Todavia, não existem nas Escrituras evidências para tal doutrina e existem muitas evidências contrárias a ela. Uma irmã, não vou falar o nome porque eu não tenho autorização, mas uma irmã, ao receber essa lição na quinta-feira, que, diga-se de passagem, uma maravilhosa lição, mais uma semana feita pela Larissa, a irmã falou assim: pastor, estava vendo aqui a lição e tem o primeiro ponto aqui da crença equivocada, o purgatório. Pastor, vivi uma história muito engraçada. Aí ela me contou, então eu vou contar aqui para você, mas é para postular a doutrina, não é fazendo piada, nem chacota, nem debochando, não. Tá bom? A gente é bem humorado, mas a gente sempre respeita todas as diferenças. Cada um tem o direito de acreditar no que quiser. Deus deu esse direito, e nós não temos o direito de cerceá-lo. Então, a pessoa disse que um parente era casado e o marido dessa pessoa era um cara bem complicado. Maltratava e tal, e era um cara terrível, ímpio mesmo, incrédulo e ímpio. E aí ele morreu. Aí ela foi falar com o líder religioso, e o líder disse: olha, minha irmã, nós temos que fazer aqui um evento. Fazer um evento seguindo esse ritual, que é para a alma dele poder ir para o céu. Aí ela perguntou: mas e se eu não fizer esse ritual? Não, aí ele vai sofrer muito. Aí lá, então não quero fazer não. É bom para ele pagar tudo que ele fez comigo. Ou seja, o sujo falou do mal lavado, né? Tá certo. Segundo ponto, é a doutrina, normalmente conhecida aí, estou falando em termos genéricos, que é exatamente para não ficar como chato, apontando dedo na cara de ninguém. Mas o espiritismo.
Ensina que é possível alguém comunicar-se com os espíritos de pessoas falecidas, sendo essas comunicações conseguidas por meio de um médium. Mas notemos, a Bíblia proíbe expressamente isso, essa prática indica a presença do mal e existe um perigo para tal prática. Como eu já expliquei aqui, e nós já tivemos a aula, né, de demonologia, satanologia dentro da angelologia. Então, queridos, não existe comunicação. Por quê? Porque uma vez a pessoa morta, separada, o corpo fica no Cronos, o espírito e a alma da pessoa vai para o Kairos. E não há possibilidade de comunicação. O que é que acontece? Os enganos feitos pelos espíritos imundos que ficam aí no Kairos, e eles têm a capacidade de possuir corpos também de pessoas, e eles acabam usando para continuar enganando e iludindo as pessoas. Então a gente respeita quem acredita sim, mas a gente, de acordo com a nossa doutrina, entendemos dessa forma. Uma outra coisa que acontece muito, por essa perspectiva do Espiritismo, é a questão da reencarnação. Então, da onde vem a doutrina da reencarnação? De João capítulo 3. Allan Kardec, né, aquele francês, começou a ler o Evangelho sem a tutoria, sem a mentoria, sem a presença de um discipulador. Começou a ler, começou a interpretar, começou a ensinar para os outros, e está aí até hoje essa ideia de reencarnação. De onde que o Allan Kardec tirou? Conversa de Jesus com Nicodemos. Como é que eu faço para viver eternamente? É necessário nascer de novo. Aí o que o Allan Kardec entendeu? Então eu morro, nasço de novo. Eu morro, nasço de novo. E eu vou nascendo de novo, e é assim que eu vivo eternamente. Uma interpretação totalmente equivocada, sem base, sem aparato teológico. Você não encontra nem no Novo Testamento, nem nos pais da igreja, nem na Idade Média, nem no período da Reforma, nem na teologia contemporânea, nenhuma base para esse tipo de interpretação de João 3. O que é que faltou para Allan Kardec? Perguntar se a maneira que ele estava interpretando era uma maneira plausível com toda a história da teologia cristã. Como eu disse, vou repetir, o Spurgeon dizia, de vez em quando umas pessoas arrancam um negócio da Bíblia e muito brilhante e fala, ei, olha, achei um diamante, mas às vezes não passa de um caco de vidro. Brilha, mas não tem valor nenhum e costuma até machucar muita gente. Terceiro ponto, crenças equivocadas. Sono da alma, como eu já falei. Certos grupos creem que a alma permanece num estado inconsciente até a ressurreição. Essa crença é conhecida como sono da alma. É verdade que a Bíblia descreve a morte como um sono, mas isso em razão de o crente, ao falecer, perder a consciência para com o mundo cheio de fadiga e sofrimento e acordar num reino de paz e felicidade. Então, quando a Bíblia fala de dormir, é uma expressão simbólica, metafórica, não é literal. Tem mais pergunta aqui? Rafael, André, Fátima, Rodolfo. Meu pastor, quando Jesus vem livrar Israel no vale de Josafá, ele vem só com a igreja ou com todos os salvos de todas as épocas? Samuel, aí você me arrebentou, meu filho. Livrar a igreja no vale de Josafá. Pois é, rapaz. É porque é o seguinte, a sua linha doutrinária da escatologia, e também em relação ao milênio, é uma linha que faz uma leitura muito literal de textos proféticos. Então, o texto profético que aponta para a batalha, e envolve aí o vale de Josafá, como você mencionou, interpreta aquele evento como literal e escatológico. Nós lemos profecia de maneira simbólica, e vemos que a grande maioria das profecias já se cumpriu, principalmente do Antigo Testamento. Então, apontam para Cristo, sua obra. Aquilo que Cristo ainda não consumou, tem validade profética. Aquilo que ele já consumou, é descartado e vale apenas como palavra de Deus para compreender o que houve naquele tempo, para nos ensinar como viver hoje em dia. Então, assim, é uma linha diferente, entendeu, Samuel? Então, na nossa perspectiva, essa batalha do Vale de Josafá, ela não é literal, ela é simbólica, é um texto profético.
então a gente daria uma interpretação diferente, que eu não tenho tempo agora para entrar nos detalhes. Rodolfo, graça e paz, igreja, pede oração pela Raquel, que fez um procedimento cirúrgico na sexta-feira, por precaução, foi adiada para amanhã, segunda-feira. Estamos orando, Rodolfo. Raquel, Deus abençoe. Everton, ao Rafael perguntando aqui, boa. Manu, o que seria o seio de Abraão? Então, é a expressão bíblica, metafórica, para o que a gente acabou de chamar de estado intermediário. Ok? Porque o Abraão é o pai da fé. Se somos salvos pela graça mediante a fé, então qual é a expressão? É parte do hebraísmo, né? Se o Abraão é o nosso pai, quando a gente morre, todos vamos nos encontrar com Abraão e vamos deitar no seu colo, no seu seio, né? Estaremos junto com Abraão na eternidade. É isso que significa. Como o diabo vai sofrer se ele não tem corpo? Ai, que pergunta boa, rapaz, maravilhosa. Como que o diabo vai sofrer se ele não tem corpo? E eu acabei de dizer que o ser humano, para receber o juízo, tanto para o céu quanto para o lago de fogo, tem que estar no corpo, porque precisa experimentar ou a coisa boa do céu ou a coisa ruim do lago de fogo. Pastor, por que você está falando lago de fogo toda hora e não está falando inferno? Porque Apocalipse 20 diz que a morte, o diabo, seus anjos, o que não tem o seu nome escrito no livro da vida e o inferno serão lançados no lago de fogo. Então, inferno na Bíblia, assim como céu, né? Céu é o Kairos. E o inferno é o estado intermediário do ímpio, do incrédulo. Qual é o estado intermediário do crente? Metaforicamente, o estado em que ele se encontra, aguardando que aqui embaixo tudo aconteça, é o seio de Abraão. Qual é o estado intermediário de quem morreu fora do Senhor? É o inferno. O estado intermediário entre a vida que ele teve no corpo mortal e a ressurreição para a condenação, que a figura usada lá é no lago de fogo, condenação final. Tá bom? É só ler lá. A morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. Então, a pergunta do menino, por que o diabo, ou como, né? O diabo, os demônios vão ser lançados no lago de fogo. Como que ele vai sofrer se ele não tem corpo? A pergunta é, existe algum ser humano que não teve corpo? Todo ser humano presume-se, lembra da antropologia? Tem que ter matéria e imatéria, espírito, alma. Então, o ser humano, ele passou a existir com um corpo. Por isso, a única sensação que ele tem de realidade, ele experimentou a partir do corpo. Certo? O diabo e os demônios, eles para existirem, tiveram corpos? Porque são criaturas cairóticas, foram criados na eternidade, sem matéria. Portanto, eles não precisam de matéria para experimentar a realidade à sua volta. Por isso, não precisam de matéria para receberem o julgamento e o sofrimento eterno. Entendido? Mário Aquino, Deus abençoe, amém. Luiz Gustavo, Deus tem poder para dar corpo ao diabo ao mesmo tempo destruído? Já expliquei, né? Não precisa de corpo, porque é a mesma coisa de alguém perguntar, existe salvação para o diabo? Existe a possibilidade do diabo se arrepender? Não, por quê? Porque ele pecou no Kairos. Nós pecamos no Cronos, então aqui tem tempo para se arrepender. Lá não tem, como lá não tem tempo, pecou, condenação imediata, acabou, já era, tchau. O destino dos justos. Então os justos são destinados à vida eterna na presença de Deus. Deus criou o homem para ser conhecido pelo homem, amado, servido por ele no presente mundo, como também experimentar eternamente a sua presença no mundo vindouro. O mundo vindouro é a expressão metafórica para dizer novos céus, nova terra, a eternidade que habitaremos.
O cristão, durante a sua vida terrestre, experimenta pela fé a presença do Deus invisível. Mas na vida vindoura, futura ou eterna, essa experiência da fé se tornará um fato consumado. Ele verá Deus face a face, eternamente estará com ele, aleluia. Porém, na Bíblia, o céu, entre aspas, se revela de várias formas e se descreve por vários títulos e expressões. O paraíso, literalmente a palavra lá é jardim, lembrando-nos a felicidade e o contentamento dos nossos primeiros pais ao participar da comunhão e conversação com o Senhor Deus. Então a ideia é, aquela mesma intimidade que Adão e Eva tiveram com Deus antes do pecado, isso vai ser restituído e nós teremos aquela dinâmica novamente na eternidade. Casa de meu pai com suas mansões, expondo o conforto, o descanso, a comunhão de estar no lar. O Pai Celestial, a caminho do qual estamos viajando, como Israel naquele tempo se destinava a Canaã, a terra da promessa. Uma cidade, sugerindo a ideia de uma sociedade organizada. Então, todas essas expressões, irmãos, o paraíso, o céu, mansões, o seio de Abraão, tudo isso é para simbolizar as coisas boas que vamos experimentar na eternidade com Deus. Os ímpios, eternamente separados de Deus, sofrerão eternamente o castigo que se chama segunda morte, ou morte eterna. Então a Bíblia fala, irmãos, de duas ressurreições e de duas mortes. Como é que a gente entende? Muito simples. A Bíblia fala, aqueles que participaram da primeira ressurreição. Então, se tem uma primeira, tem uma segunda, e a Bíblia também fala daqueles que vão experimentar a segunda morte. O que é? Primeira ressurreição, a ressurreição espiritual, daquilo que de fato somos. Quando nós cremos em Cristo, o Espírito nos regenera, nos dá uma nova vida, então nós somos ressurretos em espírito. Aquilo que estava morto em nosso delito e pecado, revive para Deus, a ressurreição espiritual. E quando Jesus voltar, a ressurreição carnal. Da mesma forma, a primeira morte é a morte física, a separação deste corpo que habitamos. A segunda morte será após o juízo na eternidade. A palavra morte não é separação? Então a condenação é separados de Deus eternamente. Por isso, mortos pela segunda vez. Separa do corpo, depois se separa de Deus. Primeira e segunda morte. Por essa razão, Jesus Cristo avisou aos homens dos sofrimentos do inferno, sua declaração acerca da esperança do céu, aplica-se também à existência do inferno, lago de fogo, condenação eterna. Se não fosse assim, eu teria dito, o inferno é o lugar, entre aspas, onde se encontra o extremo sofrimento, onde é lembrado e sentido remorso, inquietação, vergonha, desprezo, desespero, tudo que há de sofrimento, de coisa ruim, é descrito na Bíblia como a dinâmica da condenação. Algumas opiniões errôneas sobre a questão da salvação das pessoas. Pela graça, mediante a fé. Todos que creram em Cristo, como eu disse no exemplo do Adão, nosso Abraão, então nós seremos salvos, somos salvos pela fé em Cristo, pela graça de Deus. Não creu, está condenado, é Deus quem vai julgar. Nós não podemos dizer quem vai e quem não vai, mas a Bíblia diz que tem uma turma que não vai. Então, quais são as opiniões errôneas acerca dessa salvação? Universalismo, restauracionismo, segundo período prebatório e o aniquilamento. Universalismo, a ideia de que Deus vai dar um jeito e vai salvar todo mundo. Não cremos nisso. Restauracionismo, Deus vai restaurar esse planeta, todos os moradores da terra serão crentes e o céu vai ser experimentado aqui após a restauração. Não cremos nisso. Segundo período probatório, como eu disse, essa vida aqui é um primeiro período probatório, e se eu não exerço fé aqui, eu vou para um outro lugar, onde com extremo sofrimento eu venho a me arrepender. Não, então eu aceito, eu não quero o inferno porque sofre muito. Aí eu vou para o céu. Não cremos nisso. E o aniquilamento.
todos os ímpios serão aniquilados, destruídos. A condenação deles é deixarem de existir. Não cremos nisso. Todos voltarão à existência após a ressurreição, porque a ressurreição é da carne, tanto para justos quanto para injustos, para crentes, para incrédulos, para piedosos e para ímpios. Ressuscita, vai existir e na eternidade, separado de Deus, sofrer. Ok? Então essas 4 coisas aí só para dizer o que cremos e também para dizer o que não cremos. Ressurreição. Aí agora vamos para o segundo assunto da escatologia. Qual é o primeiro assunto? A morte. Segundo assunto, já que morreu, o que acontece depois? Ressuscita. Então, o que é a ressurreição? Do corpo, da carne. Também devemos ressaltar que o capítulo clássico a respeito desse assunto é 1 Coríntios 15. Leia bastante 1 Coríntios 15. Que Deus queria que a gente soubesse sobre o corpo ressurreto, está ali e em algumas características do corpo de Jesus no final dos evangelhos. Então, é importante lembrar que havia nos dias de Jesus uma rivalidade em torno dessa doutrina. Fariseus criam na ressurreição, saduceus não criam na ressurreição. Essa treta é antiga. Então, é relativamente fácil declarar o fato da ressurreição, mas ao tentarmos explicar como Cristo ressuscitou, encontramos dificuldade, pois se trata de leis misteriosas, sobrenaturais, além da compreensão das nossas mentes. Sabemos que a ressurreição do corpo será caracterizada pelos seguintes aspectos. Então, alguns aspectos do corpo ressurreto. Primeiro, questão da relação. Haverá alguma relação com o velho corpo, fato que Paulo ilustra pela comparação do grão de trigo, com o poder que vitaliza o corpo humano, tornando-o capaz da gloriosa transformação do corpo ressurreto, o Espírito Santo. Realidade. Certas pessoas não se interessam em ir para o céu, pensam que a vida ali será uma existência insubstancial e vaga. Ao contrário, a existência no céu será tão real quanto a presente, ainda mais real. Os corpos glorificados serão reais, tangíveis, e havemos de conhecer-nos e conversar uns com os outros, e estaremos plenamente ocupados em atividades celestiais. Uma vez eu ouvi o cara dizer, eu não quero ir para a igreja, eu não quero Jesus, o céu é um lugar muito chato. Não. Chega no céu, tem um monte de anjinho lá tocando harpa, aquela coisa chata, monótona, e no inferno o pau vai estar quebrando lá, com música, com isso, com aquilo, eu prefiro ir para o inferno mesmo, que é mais animado. Essa é uma visão muito equivocada da visão bíblica da eternidade. Lá não tem nada monótono, não tem nada chato, lá estaremos na presença de Deus, Deus em toda a sua glória, sendo adorado por nós, teremos Jesus Cristo com corpo, porque Ele ressuscitou e subiu ressurreto, nós vamos ver Ele no corpo dEle, vamos encostar nele, também estaremos em nossos corpos ressurretos, vai ter música, vai ter louvor, vai ter comida, as bodas do Cordeiro, diz que tinha um monte de gente em volta da mesa, comendo sem parar, eternamente comendo, aleluia! Incorruptibilidade. Levantado em incorruptibilidade, em poder, o corpo ressurreto será livre de enfermidade, não tem doença mais, não tem mais dor, debilidade, não tem mais morte, não tem tristeza, não tem mais nada, é a vida plenamente perfeita. A glória. Os nossos velhos corpos são perecíveis, sujeitos à corrupção, ao cansaço, porque são corpos naturais, para a existência imperfeita no mundo imperfeito. Mas o corpo ressurreto será próprio para a gloriosa imortalidade no céu. Espiritualidade do corpo, poderá atravessar o espaço com a rapidez de um relâmpago, em razão da enorme energia com que estará dotado, a exemplo de anjos, demônios, sem se prender às leis da física deste mundo, podendo inclusive atravessar objetos materiais. Por isso que Jesus entrou sem abrir a porta, porque o corpo ressurreto tem essa característica. Ok? Continuando. Acabou? Já acabou? Porque semana que vem tem a parte 2, né? É verdade. Ué, gente, só tivemos morte, ressurreição e juízo, né? Como é que acabou? Ainda tem agora a segunda vinda, o milênio,
o estado eterno de todas as coisas. Eita glória! Deixa eu ver se tem alguém aqui na internet. Camila Soares. Ah, essa pergunta é boa, Camila, maravilhosa. Esse assunto era mais da soteriologia, mas não foi falado, foi bom você dizer aqui. Os suicidas, entre parênteses, depressivos, vão direto para o lago de fogo? Interessante essa pergunta. Muito interessante. E tem um vídeo aí, vocês depois, se quiserem, eu dou uma resposta mais completa, mais amparada. Tem um vídeo aí no YouTube, no canal lá de Guaranhuns, e no meu também eu acho que tem. Tinha um quadro lá chamado Pergunte ao Seu Pastor. Então as pessoas mandavam vídeos com perguntas, eu gravava um vídeo com a resposta. Tem essa pergunta lá, é só você digitar suicidas e mesa barba, que aí você vai achar esse vídeo que eu respondo essa pergunta e leva a uma reflexão. Então, o que eu preciso falar em primeiro lugar? Existe, irmãos, essa dificuldade. Pessoas que querem, que desejam e que às vezes conseguem tirar a própria vida. Então, eu tenho muito temor de falar acerca desse assunto, porque a reflexão é muito maior do que a gente imagina. E o meu temor é falar alguma coisa que possa embasar a ideia de que você pode suicidar e vai para o céu, e Deus conhece e está tudo certo. O meu medo é, dependendo do que eu falar, ao invés de desanimar, eu acabar estimulando uma pessoa a cometer suicídio. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. É um assunto complicadíssimo. Mas eu só quero dizer o seguinte: a Bíblia não fala do suicida na lista daqueles que estão imediatamente condenados, claro, sem arrependimento e conversão. Então lá está o assassino, homicida. Suicida não aparece na lista. Então, mas o suicida é o assassino de si mesmo. É o auto-homicida, ele matou a si próprio. Então ele entra na lista nessa perspectiva. Ok, concordo, há essa possibilidade. Mas assim, então, o que é melhor a gente fazer? Primeiro, é não tomar o lugar de Deus nas nossas opiniões. Só Deus é que sabe, porque é Ele que vai julgar, e não cabe a nós dizer quem foi, quem não foi, quem vai e quem não vai. Então, todo cuidado é pouco. Mas a gente não pode responder essa pergunta, porque qual é o meu desejo? O problema é que a minha consciência me acusa. Porque o meu desejo é falar assim: suicida, está condenado, vai para o inferno. Não suicida de jeito nenhum, espera, sempre tem um jeito, tem uma solução. Eu estou aqui para te ouvir, para te acolher, para te ajudar. Não tire sua própria vida, porque isso vai te mandar direto para o inferno. A minha vontade é falar isso para desestimular o suicídio. Vocês entenderam? Só que a minha consciência me acusa de que eu não posso falar isso. Por quê? Primeiro, porque eu não sou Deus. Segundo, como disse a Camila aqui, o suicida, fruto de uma depressão. Assim como existe enfermidade no corpo, também existem enfermidades na alma e enfermidades no espírito. Sim ou não? Existem enfermidades na mente. A palavra grega que a gente traduz como alma é psique, mas psique também pode ser traduzido como mente. A compreensão de um ser humano, a sua cosmovisão. Então, se me der uma doença no coração, e essa doença me levar à morte, eu creio em Jesus, estou salvo? A Bíblia diz que sim. Se me der uma doença na mente, e essa doença me levar à morte, estou salvo? Depende se eu creio em Cristo. E quem é que sabe se creu ou se não creu? Só o Cristo. Então, por que é que eu não consigo o correto? O correto seria eu dizer: suicida vai direto para o inferno.
Nunca façam isso. Esse é o meu desejo. Desestimular essa prática. Mas, por outro lado, a gente precisa, né? Você conhece pessoas que têm enfermidades mentais, portadoras de necessidades especiais. Uma pessoa que tem uma enfermidade mental grave, que você dá o dinheiro na mão dela, ela rasga. Ela tira sua roupa no meio de todo mundo. Ela não tem consciência da realidade à sua volta. Ela não tem condição de aprendizado. Ela tem uma enfermidade mental grave. Ok? Como fica a salvação dessa pessoa? Fica com Deus. Deus é que vai julgar. Isso não é problema nem tarefa nossa. Nossa tarefa é pregar o Evangelho. Salvar as pessoas, julgar as pessoas, mandá-las para a eternidade com Deus ou sem Deus, é responsabilidade de Deus. Agora, não podemos nos esquecer que alguns eventos são frutos de enfermidades mentais. Como Deus conhece, é melhor deixar só Ele julgar. A Creuzinha colocou aqui, ó. Pastor Aride quer saber se no céu vai ter jiló. Vai ter só a milanesa, vai ser top. Aí, ó, já colocaram o link aí, ó. O vídeo mencionado por mim. Ó, tá com 1.900 views, hein? Pastor Manu responde: quem comete suicídio vai para o inferno? Esse é o título do vídeo. É isso mesmo, valeu aí o pessoal da mídia, estão ligados aí. Então é isso, gente. Terminamos todas as perguntas. É um assunto complicado mesmo, mais devagarzinho a gente vai. Ano que vem teremos outras classes. A gente está pensando uma EBD que vai realmente nos ensinar a Bíblia com maior tempo, com maior preparo, com melhor estrutura. A partir do próximo ano, a gente vai entrar num processo de aprendizado da Bíblia, de tudo relacionado à Bíblia. Daqui uns 4, 5 anos, 90% da membresia dessa igreja vai ser tudo teólogo, que vai responder tudo, qualquer pergunta, vai saber tudo sobre os livros da Bíblia, e um povo que vai ser bom demais na Bíblia. Esse é o mínimo que Deus espera de nós.